Ela afirma orgulhosamente que tanto ela quanto Ray são espadachins Rank B, e já que Arrow conseguiu derrotar Ray em uma luta direta, isso significa que ele também é um espadachim Rank B, assim como eles. Considerando que eles têm 13 espadachins Rank B, eles devem ter uma boa chance de lutar nas rodadas iniciais pelo menos. Com isso, a humilde vai para a cozinha, deixando Arrow com seus pensamentos. Enquanto Ray estava saindo, ele a pega e pergunta sobre suas habilidades como espadachim de poder. Ela ainda parece irritada com sua derrota de ontem, mas responde que uma de suas habilidades é endurecer seu escudo de mana externa para protegê-la da maioria dos ataques de baixo nível. Arrow pensa sobre isso por um tempo, imaginando como exatamente ele pode aprender uma técnica tão valiosa quando de repente tem uma ideia. Ele diz a Ray para atingi-lo com sua espada ainda embainhada. Ray diz que não está interessada, mas Arrow pega sua mão implorando para que ela faça isso, mas Ray parece estar entendendo errado, pensando que Arrow está em alguma coisa pervertida, mas ela não é completamente contra a ideia, e diz que talvez devam começar com algo mais normal. Arrow não respeita a gostosa na frente dele, percebendo que ambos estão pensando coisas diferentes, e esclarece que quer que ela o acerte para que possa aprender a usar a habilidade de endurecer seu escudo de proteção de mana, o que seria mais eficaz ao lutar contra vários atacantes, pois é mais provável que seja atingido em tais situações. Ela fica chocada com isso e pergunta se ele enlouqueceu, já que habilidades só são dadas pela graça divina da deusa, e é algo que não pode ser aprendido. Mas Arrow é ateu agora, e diz a ela para calar a boca, já que ele já aprendeu habilidades como corte de lâmina dupla e transmissão instantânea. Isso cala Ray, que cede e decide tentar uma vez. Eles vão para o campo de treinamento, onde ela entrega a ele sua espada, avisando que sua espada é 5 vezes mais pesada que qualquer espada normal, e sem a habilidade de força bruta, Arrow nunca será capaz de balançá-la. Mas Arrow mais uma vez cala a feminista, pegando sua espada, desembainhando-a e balançando-a com graça e facilidade surpreendentes. Ray fica sem palavras novamente, perguntando como diabos ele é capaz de fazer tudo isso sendo sem classe e sem nenhuma habilidade. Arrow responde que o que quer que ele tenha aprendido, aprendeu através de dedicação e prática diária. Ele promete igualar o talento deles por puro trabalho duro e esforço. Isso muda o coração de Ray e ela se desculpa por seus comentários antes de pegar a espada de volta e concordar com o treinamento, mas avisando que não vai segurar. Arrow concorda e tenta flertar, mas aquele momento passou e a gostosa o acerta no rosto com sua espada embainhada. Um pouco mais tarde, a humilde vem correndo até o campo de treinamento, sem fôlego e estressada, e diz a Arrow e Ray que acabou de descobrir contra qual guilda eles vão enfrentar, e não são boas notícias. Ela diz que o grupo contra o qual estão é nada menos que os membros da guilda principal, Lâmina Negra, que tem mais de 8 espadachins Rank A, liderados por seu líder, Gio, que é conhecido por ser tão cruel quanto uma víbora. Mas a humilde não tem planos de recuar, e com um discurso inflamado, diz que farão o melhor para derrotar seus candidatos. Ela então olha para Arrow, que está no chão, depois de ser apanhado por Ray durante a sessão de treinamento. A humilde pergunta se Arrow está morto, mas Ray responde que estão apenas fazendo algum treinamento especial. Mas a humilde pensa que Ray está apenas descontando seu estresse no novato. Arrow finalmente se levanta, afirmando que está com fome depois de apanhar tanto e quer comida. Uma semana passa durante o treinamento e finalmente chega o dia da competição. Pessoas de todo o país se reúnem no Coliseu, discutindo a partida, enquanto Arrow fica completamente impressionado com o tamanho do local. A humilde ouve pessoas afirmando que as presas de dragão quebraram e queimaram, o que inflama seu temperamento, mas Ray consegue pará-la. Arrow percebe que as pessoas também apostam aqui, colocando dinheiro em quais times vão ganhar, e a humilde diz que atualmente as chances em sua luta são de 20 para 1. Arrow afirma que é muito impressionante, mas a humilde grita para ele calar a boca, já que isso significa que ninguém na cidade inteira acredita que eles possam vencer a guilda Lâmina Negra, mas isso também pode ser uma bênção disfarçada, já que conseguirem vencer, podem sair com muito dinheiro de uma única partida. Rai tenta acalmá-la, mas ela foi longe demais, pois com o fogo queimando em seus olhos, ela afirma que eles têm que vencer esta partida não importa o que, porque se perderem, não haverá mais guilda.
E para garantir que se tornem super ricos após sua partida, ela fez um empréstimo colocando a casa da guilda como garantia. Então, se eles ganharem, suas vidas serão mudadas para sempre, e ninguém falará sobre eles como uma guilda de merda que costumava ser boa. Rai pergunta, e se eles perderem? E a humilde responde que nem importa, porque se perdessem, teriam perdido tudo de qualquer maneira. De repente, ela é chamada por um cara que acaba sendo nada menos que Gil, o líder da guilda Lâmina Negra, que começa a menosprezar a humilde e explica que foi ele quem puxou alguns pauzinhos para fazer com que a primeira partida seja entre suas guildas. Vai ser uma luta fácil para eles, que eles estão destinados a vencer, e junto com isso podem diminuir completamente as últimas brasas da guilda, que costumava ser a melhor uma vez. Ele diz a ela para não se preocupar, pois se ela conseguir vencer, isso significa que ela tem a melhor guilda. Mas isso só aconteceria se ela conseguisse derrotar seus espadachins rank A, mas com um perdedor sem classe em sua equipe não parece provável. Com isso, ele ri de sua própria engenhosidade e deseja boa sorte antes de ir embora. Logo eles entram na arena, onde Errol percebe que o próprio Gil não parece estar lutando e se pergunta se isso aumenta suas chances de vencer. Mas Rai diz que toda a equipe deles é rank A, então não importa. Além disso, sua formação atual parece ser mais agressiva do que o normal. Finalmente, chega a hora da batalha, e o locutor apresenta os competidores do lado das Lâminas Negras. Um garoto de cabelo verde com a classe esgrimista é enviado para frente, que declara arrogantemente que derrotará toda a equipe adversária. Enquanto o comentarista fica surpreso quando vê que do lado das presas de dragão, Errol, o espadachim sem classe, vai lutar. O garoto esgrimista parece desinteressado, já que não importaria quão rapidamente ele derrota um idiota sem classe, mas decide fazer isso de qualquer maneira, já que então pode enfrentar as garotas. A partida começa e em segundos o esgrimista corre e esfaqueia Errol no peito, surpreendendo todos com sua velocidade. Mas enquanto a humilde fica preocupada com Errol, Rai diz para ela olhar com cuidado, pois se revela que era simplesmente a sombra de Errol. O esgrimista parece surpreso, mas isso não o abala, e ele se vira e avança novamente apenas para encontrar outra imagem posterior. Ele percebe que isso não vai acabar tão rápido quanto esperava, pois fica cercado por imagens de Errol, mas não importa para ele, pois planeja usar sua velocidade para esfaqueá-las todas. As imagens posteriores atacam de uma vez, e o esgrimista as corta todas, apenas para ser esfaqueado pelo Errol real, que conseguiu produzir 3 imagens posteriores, que deveria ser muito difícil. O esgrimista cai no chão e a partida termina assim. Errol afirma que sua mãe costumava praticar com ele enquanto usava 5 imagens de uma vez, e aquilo era ela indo com calma. O comentarista fica chocado enquanto o público irrompe em aplausos para o candidato sem classe. Ele percebe que mesmo que tenha tentado exatamente a mesma técnica que o garoto esgrimista, a dele não era tão refinada, o que significa que ele terá que trabalhar ainda mais nisso. A próxima partida que Errol enfrenta é contra um empunhador duplo, que pressiona o ataque com uma barragem constante de golpes de espada. Mas Errol consegue bloquear todos eles, antes de usar o ataque de corte duplo para derrubar seu oponente. Com 2 derrotados, o próximo oponente que ele enfrenta acaba sendo um empunhador de adaga de empunhadura reversa, que é mais cuidadoso em seus passos e usa um monte de técnicas de artes marciais ao lado de sua lâmina. Mas isso não foi de nenhuma utilidade, já que Errol é rápido demais para ele e o confunde com as imagens posteriores antes de derrubá-lo por trás. Rai e a humilde estão ambas chocadas com o fato de este homem ter acabado de derrotar 3 espadachins rank A, sem suar, em tempo recorde, o que realmente enche a humilde de esperanças de realmente ganhar a partida. A próxima partida acaba sendo um pouco mais difícil, já que ele é combinado contra os espadachins de escudo, que são conhecidos por serem resistentes. E já que Errol não consegue acertar nenhum golpe crítico, ele é forçado a dançar e lentamente desgastar sua proteção pouco a pouco. Seu oponente grita para ele que ele não pode ser uma pessoa sem classe, mas Errol responde que o que quer que ele tenha alcançado é através de puro trabalho duro e nada mais. O Brutamontes diz que trabalho duro não o levará muito longe, quando contra talento, enquanto ele avança com sua habilidade de investida de escudo.
Ele usa a técnica que aprendeu de seu último oponente, o cara de artes marciais, e chuta o Brutamontes no estômago. Ele então pega o escudo e começa a avançar. O Brutamontes fica enfurecido e tenta atacar, mas Arrow consegue aparar antes de correr para frente e usar a mesma investida de escudo para destruir seu oponente. As pessoas começam a protestar e chamá-lo de mentiroso que não está divulgando sua classificação e classe. Então, os organizadores trazem seu ID de classe em direção à bola de cristal mágica e transmitem ao vivo que ele de fato é uma pessoa sem classe. Este espadachim se chama Masamune e acaba sendo da linhagem samurai do leste, com uma espada curva chamada katana. Antes mesmo de Masamune tirar sua espada, Arrow sente o perigo e fica pronto, sabendo que esta luta não será tão fácil quanto as outras. Ele percebe que Masamune está planejando usar sua habilidade ultimata e, como uma cobra, está esperando a atacar. Mas Arrow está curioso, então ele avança, colocando-se em perigo. No momento em que ele entra no alcance do espadachim, Masamune saca sua espada em direção a Arrow, mas de alguma forma Arrow é mais rápido e desaparece atrás dele. Masamune fica chocado, mas Arrow diz que ele genuinamente é a pessoa mais rápida que viu na cidade. Mas infelizmente para ele, sua própria mãe era muito mais rápida, então ele está acostumado com isso. Com isso, ele usa a habilidade definitiva da Princesa da Espada, esfaqueando seu inimigo várias vezes, derrotando-o. Com isso, todos ficam chocados em silêncio, pois o suposto membro mais fraco da guilda mais fraca acabou de varrer os membros mais fortes das guildas mais fortes. Arrow caminha em direção a Ray e a Humilde, sentindo-se contente com o fato de que eles devem ter ganho dinheiro suficiente para manter a guilda funcionando. Naquela noite, quando voltaram para a casa da guilda, eles imediatamente começaram a comemorar com bebidas por toda parte. Arrow ainda estava chocado com o fato de a Humilde ter idade suficiente para beber, mas ela afirmou que é uma mulher adulta, mesmo que pareça um pouco pequena. Ela ainda não consegue acreditar que Arrow sozinho derrotou 5 espadachins rank A da melhor guilda do país sozinho. Ela decide que deve tentar conquistá-lo, pois ele é seu bilhete para sair da pobreza e obscuridade. Ela tenta pedir sua mão em casamento, afirmando que pode satisfazer todos os seus desejos, mas Arrow é um verdadeiro Sigma e a rejeita completamente, afirmando que preferiria alguém como Ray. Isso imediatamente faz Ray corar enquanto ela se levanta de seu assento, gritando para Arrow parar de dizer isso só porque quer recusar a Humilde. Mas Arrow estava seriamente considerando isso. Ele pergunta por que ela pensaria que ele está fazendo piada com ela, e ela responde que quando eram jovens, ele a chamou de homem durante a luta de espadas. Ela afirma que qualquer um que a conheceu disse que ela não tem charmes femininos, mas Arrow pode ver 2 grandes charmes femininos bem ali na frente dele e discorda. A Humilde percebe que Ray não tem absolutamente nenhuma ideia de qual é sua maior força e como exatamente ela poderia usá-la, então ela realmente não precisa se preocupar com ela. Com isso, ela começa a esfregar as pernas de Arrow, afirmando que ele deve estar cansado de todas as lutas durante o dia e diz para encontrá-la no quarto. Ray imediatamente fica envergonhada, dizendo à Humilde para parar de dizer coisas estranhas, mas a Humilde sorri levemente, afirmando que vai apenas dar a ele uma massagem bem merecida após um dia cansativo. Para sua surpresa, Arrow responde que preferiria ter uma massagem de Ray. Sua ideia de massagem era ser espancado até a morte por Ray no campo de treinamento, enquanto ele tenta dominar a magia de reforço que Ray usa tão sem esforço graças à sua classe e habilidades. A Humilde assiste da varanda imaginando se Arrow tem alguma ideia do que uma massagem realmente é. O barulho constante acaba acordando o pai da Humilde, que desce ao campo de treinamento completamente de ressaca, clecamando do barulho, afirmando que eles não precisam deixar a frustração de perder o torneio antes mesmo de começar no meio da noite. A Humilde, no entanto, diz que eles de fato venceram sua partida, que foi contra a atual melhor guilda. Isso chama sua atenção, mas ele pensa que a Lâmina Negra deve ter enviado seus novatos rank B ou C como bucha de canhão. Mas a Humilde o surpreende ainda mais, dizendo que todos os seus oponentes eram rank A. E não só isso, mas Arrow os derrotou todos sozinho, sem nenhuma ajuda. Isso tira seu pai da ressaca enquanto ele olha para Arrow machucado e espancado, imaginando se este garoto é realmente tão forte. A Humilde afirma que fez um monte de apostas, e porque Arrow varreu a equipe inimiga, ela ganhou na loteria. E agora não apenas estão fora da dívida, mas também têm dinheiro suficiente para cobrir seus custos operacionais.
Seu pai, no entanto, não é tão otimista, afirmando que se por algum acaso este garoto é realmente tão forte, ele logo será recrutado por guildas maiores, mais influentes e mais ricas, então ela não deveria ter suas esperanças altas. A Humilde diz a ele para não se preocupar com isso, já que em breve vai se casar com Arrow, o que significa que estarão ligados para a vida. Arrow anuncia que não vai fazer nada assim, mas logo volta sua atenção para o pai dela, afirmando que a Humilde pode ser uma cabeça dura burra, mas pelo menos ela não é uma perdedora que desiste de tudo como seu pai. Esta foi uma cutucada clara no pai da Humilde, que olha para ele perigosamente, mas Arrow não pega a dica e continua que ele deveria parar com seu ato de lamentação e começar a agir mais de acordo com sua idade, já que ele ainda tem uma mão restante e pode empunhar uma espada nessa mão. Isso desencadeia seu pai, que imediatamente pega Arrow pelo golar, dizendo para evitar falar de assuntos dos quais ele não tem a menor ideia. Ele diz a Arrow que um espadachim de empunhadura dupla que não pode empunhar duas não é nada além de um desperdício de oxigênio. Arrow afirma que não concorda, já que ele mesmo é um espadachim sem classe, que ainda está competindo e tentando se erguer neste mundo. Com isso, ele o empurra e volta para cima. Ray e Humilde imediatamente vão ao lado de Arrow, perguntando se ele está bem, e a Humilde se desculpa pelo comportamento do seu pai, enquanto agradece a Arrow por falar. Arrow afirma que mesmo depois de perder o braço e estar acabado por tanto tempo, o pai dela ainda é incrivelmente forte, e é um desperdício que ele esteja se recusando a usar sua incrível força e experiência. Ele pensa consigo mesmo sobre todas as habilidades legais que poderia aprender de um espadachim de empunhadura dupla e promete a si mesmo que motivará o pai da Humilde, Rod, a pegar a espada mais uma vez. A Humilde ouve sobre sua tentativa de aprender novas habilidades e sugere que ele enfrente algumas das masmorras perto da cidade. Arrow está completamente alheio sobre masmorras, então Rai diz que masmorras são cavernas subterrâneas onde monstros aparecem a centenas e o lugar inteiro está cheio de armadilhas, tornando-o um dos melhores lugares para aprender novas habilidades e subir de nível com mais experiência de batalha na vida real, o que os ajudaria durante a Copa do Deus da Espada. Arrow não tem ideia do que ela está falando, então ela explica que a cidade todo ano hospeda um torneio onde os melhores espadachins do país participam para mostrar suas habilidades e provar que são o único melhor espadachim do país. A Humilde imediatamente tira um formulário e diz a Arrow para preenchê-lo se quiser participar, mas, para o horror de Rai, ele o rasga bem na frente delas. Rai está confusa e pergunta se ele não quer participar do concurso, mas Arrow responde que a Humilde estava tentando puxar uma rápida nele e dá a ele um certidão de casamento para assinar. A Humilde ri, afirmando que estava apenas testando as águas, mas Arrow está cansado de ser um bom garoto e a pega em uma chave de pescoço traseira para ensiná-la uma lição. Na manhã seguinte, Arrow acorda e encontra a Humilde tentando assaltá-lo, mas ele a desvia e a amarra na cama antes de sair. Mais tarde, naquele dia, todos vão em direção às masmorras juntos, onde a Humilde explica que todos ficam nos círculos de teletransporte, através dos quais podem se teletransportar para o nível de masmorra que desejam, mas você só pode ir para os níveis nos quais esteve antes. A Humilde afirma que atingiu o nível 12, enquanto Rai atingiu o 14. Arrow imediatamente decide ir junto com Rai para o 14º nível, mas a Humilde afirma que não funciona assim, e ele precisa estar fisicamente presente no nível para poder ir lá novamente. Isso foi uma decepção, já que Arrow queria lutar contra os monstros mais fortes que pudesse encontrar desde o início, mas a Humilde diz para não se preocupar, pois conhece um caminho realmente curto que os levará aos andares inferiores muito rapidamente. Eles concordam com o plano, mas a Humilde tenta deixar Arrow sozinho, afirmando que Rai pode continuar sua corrida no nível 14, já que Arrow não precisaria de 2 guias. Eles entram no primeiro andar, onde são imediatamente atacados por 2 cavaleiros de armadura. Arrow saca sua espada e começa a se chocar com um deles enquanto Rai pega o outro. Ele fica surpreso ao notar que, mesmo tendo armaduras pesadas, o cavaleiro se move com incrível agilidade, mas não é nada com o que ele não possa lidar. Então ele usa seu passo de corrida e corta a cabeça do cavaleiro, apenas para perceber que toda a armadura está vazia e está sendo alimentada pelo mana da masmorra. O cavaleiro começa a se mover novamente mesmo sem sua cabeça, e Rai afirma que eles não têm fraqueza real e não sentem dor também. Então Arrow decide ir pelas pernas, o que funciona lindamente, quando os cavaleiros mágicos desabam no chão.
Rai também lida com seu oponente, afirmando que eles logo se regenerarão, então eles precisam seguir em frente. Antes de seguir em frente, Arrow pergunta ao Mild qual é sua classe, e ela afirma muito orgulhosamente que é uma esgrimista e promete ensiná-lo qualquer coisa que ele quiser no campo de treinamento ou na cama. Mas Arrow a rejeita mais uma vez e segue em frente. Antes de entrar no segundo nível, eles ouvem pedidos de ajuda vindos da porta, e quando se aproximam, encontram um homem coberto de sangue, ajoelhado no chão e implorando por ajuda. Rai sugere levá-lo para a superfície, mas o homem se recusa, afirmando que seus amigos ainda estão lá dentro e ficaram gravemente feridos por uma armadilha. Ele implora para que ajudem a resgatar seus amigos, mas a Humilde imediatamente entra nos negócios pedindo dinheiro em troca de ajuda. Para sua surpresa, o homem até apaga uma boa quantia do dinheiro que ganhou apostando, mas Arrow sente algo errado. Ao andar atrás do homem, ele nota que sempre que perdeu sangue assim, ele nem consegue sentar sozinho sem água benta, muito menos andar todo o caminho de volta para uma sala perigosa. Ele percebe que o sangue e os ferimentos são completamente falsos, mas decide guardar essa informação para si mesmo, só porque ele acha que isso pode levar a algo interessante e divertido. O homem os leva a uma sala secreta onde encontram uma trilha de sangue e uma poça no centro com uma moeda de ouro singular. A visão da moeda atrai imediatamente a Humilde, que vai pegá-la quando um círculo de teletransporte aparece sobre eles. Rai percebe que isso foi uma armadilha, enquanto o homem sorri para eles afirmando que foi um trabalho tão fácil pelo qual foi bem pago. Mas, para sua surpresa, o círculo mágico o teletransportou junto com os outros. Todos emergem em um andar que nem mesmo Rai viu, o que significa que é ainda mais baixo do que o 14º andar, mas nenhum sinal de inimigos fortes ainda. O cara que fingiu estar ferido estava tremendo de medo, enquanto gaguejava que este deveria ser o andar mais baixo da masmorra, onde o deus da espada avançado pode ser encontrado. De repente, um cavaleiro com armadura encantada arco-íris aparece na frente deles. Mas a Humilde se recusa a acreditar na história do deus da espada, que todos pensavam que era apenas um mito. Arrow, no entanto, percebe o problema em que eles estão e imediatamente empurra a Humilde para baixo quando o deus da espada envia um corte aéreo tão forte que quebra as paredes da masmorra. Sem perder tempo, o deus da espada ataca Arrow, que mal consegue levantar sua espada, bloqueando o ataque. Mesmo que ele seja empurrado para a parede, ele percebe que sobreviveu a isso só por causa do treinamento de magia de reforço que recebeu de Rai. Ele tenta cortar de volta seu oponente, mas o cavaleiro é extremamente rápido e usa todos os movimentos avançados para recuar. Com isso, ele sorri, afirmando que esta é uma boa oportunidade para se testar. Isso choca completamente seu grupo, enquanto ele usa a mesma técnica de passo divino para fechar a distância e pressiona o ataque atingindo o cavaleiro com uma barragem de golpes que são bloqueados. O cavaleiro é forçado a recuar, mas usa uma habilidade que faz a gravidade na sala aumentar, forçando os outros no chão. Mas Arrow está facilmente mantendo sua postura, já que enfrentou a mesma coisa antes quando era mais jovem. Treinando contra sua mãe, ele usava toda a sua força naquela época só para conseguir ficar em pé. Então, quando sua mãe atacou, ele não conseguia fazer nada. Mas desta vez é diferente. Ele usa a moeda para anular o ataque, o que cria uma pequena abertura, e Arrow a usa a todo o seu potencial. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar para a parte 3.